Hoje damos início a mais uma série, uma nova série do Vox, a série do livro de Jó. Estejam prontos, porque a palavra de Deus ela vai penetrando e vai transformando e vai arrancando coisas de nós. Então, quando nós estudamos o livro de Jó, tenha certeza de que você perde. Deus ele vai fazer a gente perder algumas coisas. Deus ele sempre faz com que a gente perca algumas coisas para que mais de si ele entregue a nós. Então te convido a abrir comigo no livro de Jó, no capítulo 1. Queridos, eu sempre vejo alguns irmãos anotando, e eu queria encorajar você a anotar, amém? Anotar aquilo que Deus está falando, anotar aquilo que Deus está ministrando no seu coração. O salmista vai dizer isso: meu coração, para não pecar contra ti. Eu te encorajo a anotar também, toda vez que você tiver a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Fecha seus olhos, vamos orar antes de ler. Espírito Santo de Deus, nós adoramos ao nome de Jesus, Pai. Senhor, que nesses dias, começando por essa noite, o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, que o Senhor possa desnudar o nosso coração diante de Ti, para que venha a luz, o quão distante do Senhor muitas vezes estamos. Que o Senhor, Pai, possa nos dar a oportunidade de nos convertermos, do nosso coração se voltar totalmente ao Senhor, Pai, e todo o ídolo ser quebrado. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor opere nessas noites, e que nessa noite o Senhor comece uma obra em nossas vidas, Pai. Nós colocamos a Tua palavra e a Tua revelação no centro de tudo, Deus. A Tua presença é estimada e desejada neste ambiente, Pai. Aqui é um ambiente de adoração, aqui é um ambiente de contemplação de quem o Senhor é. Manifesta a Tua soberania, a Tua supremacia neste lugar e em nossos corações, Pai. Alinha-nos em espírito, Pai, para que nós possamos compreender cada verdade que sai da Sua boca, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos toda distração. Senhor, que toda inquietude pare, que toda preocupação pare agora em nome de Jesus. Nada vai roubar ou desviar a nossa mente, a nossa compreensão daquilo que o Senhor vai trabalhar em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha de Satanás para roubar qualquer semente lançada. Aqui ele não tem poder, aqui é o Senhor que reina, e reina nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Livro de Jó, capítulo 1, a palavra diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, cada um de uma vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada lhe oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Até aqui. Queridos, o livro de Jó, a história de Jó é uma história escandalosa. O livro de Jó é um grande escândalo. O livro de Jó, ele trata de um dos maiores ou o maior problema do homem.
Se por um lado Eclesiastes trata da maior questão, que é o sentido e o propósito da vida, o livro de Jó trata do problema do sofrimento. O livro de Jó, ele sonda as profundezas do desespero humano e traz à luz a pequenez do homem diante de questões complexas que por ele não podem ser compreendidas. O livro de Jó é um livro indigesto. O livro de Jó é um livro amargo nos lábios, não é um livro doce, não é uma mensagem doce, é uma mensagem amarga, mas necessária. O livro de Jó, ele mostra como o homem é pequeno diante das complexidades da vida. O livro de Jó nos mostra que não é possível encapsular a Deus, não é possível compreender e sondar todos os pensamentos de Deus e a infinitude da sua sabedoria. O livro de Jó mostra que o homem é limitado. A grande questão, a grande pergunta: por que pessoas boas sofrem? Por que o mal alcança a casa do justo? Por que o mal aflige o íntegro? Perguntas essas que o próprio livro de Jó não vai trazer as respostas. Porque existem coisas encobertas que somente pertencem a Deus. Mas o livro de Jó nos mostra um caminho. Nós vamos falar hoje, nos próximos cultos, sobre esse caminho. Sobre este homem íntegro, justo, correto, mas que passa pelo sofrimento. Sofrimento que muitas vezes nós também passamos e levantamos a Deus questionamentos do porquê. Por que veio? Por que aconteceu? Por que eu perdi? Nós não encontramos a resposta, mas podemos encontrar um caminho. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. E o livro de Jó, ele começa apresentando este homem. Para alguns, o livro de Jó é uma parábola. Alguns não consideram Jó como um homem real, mas não é isso que a Bíblia nos mostra. O profeta Ezequiel vai falar de que, olha, tanto Jó, ele vai colocar na mesma linha Noé, Jó e Daniel. Deus falando, olha, nem que Noé, nem que Jó, nem que Daniel estivessem aqui, eles poderiam salvar a sua casa. Ezequiel trata Jó como um homem real, uma história real. Tiago, capítulo 5, também vai falar de Jó, da paciência de Jó como um homem real. O livro de Jó é complexo não somente na sua mensagem, mas na sua escrita, na sua história, na sua gramática. O livro de Jó é escrito num hebraico extremamente arcaico, cujas algumas palavras se perderam com o tempo. Não se sabem o significado. O livro de Jó é complexo do início ao fim em todos os aspectos. Tradicionalmente, Jó é colocado no período, a história de Jó é colocada no período dos patriarcas. Provavelmente no interlúdio entre a queda da Torre de Babel e a aliança com Abraão. Alguns sinais nos mostram que o livro de Jó se passa num período patriarcal. O primeiro deles é a longevidade de Jó. A palavra diz que ele viveu aproximadamente 200 anos. Abraão viveu 175 anos. Então isso coloca a expectativa, a longevidade de Jó dentro de um período patriarcal ainda. O fato das riquezas serem medidas a partir de rebanhos também corresponde a um período patriarcal. O homem não era rico porque ele tinha ouro ou prata. Neste período o homem era rico porque ele tinha rebanhos, bois, jumentos, ovelhas. O fato de Jó ser um sacerdote do lar também coloca num período pré-lei mosaica. Assim como Abraão sacrificava ao Senhor, Jó também ele era zeloso por Deus e pelo nome de Deus e sacrificava em favor dos seus filhos. Isso também coloca o livro de Jó dentro deste período da era patriarcal. Outro fato que também enquadra, como nós vamos ler mais para frente, a presença dos sabeus e dos caldeus
como povos, como tribos nômades que avançam, que são comerciantes, que são bandidos. Eles são responsáveis por roubar e matar os servos de Jó, roubam um rebanho e matam o servo de Jó. O período patriarcal, os sabeus e os caldeus ainda eram tribos, depois eles se sedentarizam e fundam as nações. Os caldeus, a Babilônia no sul da Mesopotâmia, e os sabeus, a nação de Sabá, cuja rainha vai aparecer lá na frente visitando Salomão. A rainha de Sabá, ela é do povo dos sabeus, aqueles que anteriormente eram tribos nômades, e responsáveis por roubar parte do rebanho de Jó. Então o livro de Jó ele é colocado nesse período dos patriarcas. Jó é a história de um homem real, que viveu um período real, e que a sua mensagem continua a ecoar por toda a eternidade, por quem ele era. O livro de Jó traz pontos complexos. Jó vivia na terra de Uz. A terra de Uz é colocada na região de Edom, na região próxima ao deserto de Midian. Por isso, a tradição rabínica considera que Moisés tenha sido o escritor, Moisés que tenha escrito o livro de Jó. Essa é a visão da tradição rabínica, porque Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, na terra de Midian, na casa do seu sogro, então ele pode ter contato com a história de Jó que se passou na terra de Uz, próximo. A tradição coloca Moisés como o principal ou o maior potencial escritor, apesar de nós não termos certeza de quem escreveu o livro de Jó. Alguns dizem que foi Salomão, pela sua sabedoria e eloquência nos escritos e pelas semelhanças com o livro de Eclesiastes, que também nós encontramos no livro de Jó. Mas a questão é que Jó traz uma mensagem dura, uma mensagem complexa, uma mensagem que faz parte do que no mundo antigo era chamado de literatura da sabedoria. Alguns olham semelhanças do livro de Jó com outros escritos de outros povos, como dos sumérios. Mas, na verdade, no mundo antigo, essa tradição, esse estilo literário de sabedoria era muito comum. A questão do sofrimento é discutida por homens e povos ao longo de toda a história. Por que o sofrimento vem? Como lidar com ele? Essa é uma questão que vem desde o princípio. Essa é uma questão que vem de Sócrates, de Platão, que passa por Tomás de Aquino, por Agostinho, por Alvin Plantinga, por muitos homens e muitos pensadores. A questão do sofrimento, uma hora ou outra, bate à porta de todo o homem. E aqui a palavra apresenta Jó como um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem que evitava fazer o mal e que tinha um zelo por Deus. Nós lemos do versículo 1 adiante, eu queria agora ler com você a partir do versículo 13. Jó capítulo 1, versículo 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar.
Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Quando nós lemos do versículo 1 ao versículo 5, e nós pulamos para essa parte, nós lemos toda a perspectiva terrena. E ao olhar a perspectiva terrena, nós não encontramos resposta para aquilo que sobreveio a Jó. Olha, Jó era um homem íntegro, um homem correto, de repente, em um único dia, não em uma semana, não em um mês, não em alguns anos, em um único dia, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Todos os seus rebanhos, toda a sua riqueza, os seus filhos. 10 filhos morreram em um só dia. Um sofrimento enorme desabou sobre Jó. Um sofrimento suficiente para deixar muitas pessoas loucas. Um sofrimento que abala a sanidade mental de qualquer pessoa, um sofrimento que com certeza qualquer uma pessoa normal passaria por anos e anos lutando contra a depressão por tamanha aflição que sobreveio nela. Um sofrimento onde quando nós olhamos na perspectiva terrena, nós não sabemos o porquê aconteceu. A resposta não estava na terra. A resposta estava no céu. A resposta não estava neste lado da eternidade, estava no outro. Versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. A resposta para tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó naquele momento, naquele dia, estava do outro lado da eternidade, no céu. E Jó sabia que foi Deus. Olha, o fato dos sabeus virem atacar os seus rebanhos poderia ser algo comum. O fato dos caldeus virem atacar os seus rebanhos poderia ser algo comum, mas fogo do céu e um vento do deserto derrubar uma casa, isso é obra de Deus. E Jó sabia que parte daquele sofrimento tinha em alguma proporção a mão de Deus. Ele mesmo reconhece: o Senhor deu e o Senhor tirou. Essa é a parte amarga do livro de Jó. Um Deus que tem participação no sofrimento. Essa é a parte indigesta do livro de Jó. Jó reconhece que Deus tirou. Olha, um fogo cair do céu não é coisa comum, algo sobrenatural aconteceu. Um vento forte derrubar a casa, algo sobrenatural aconteceu. E a resposta aparece a partir do versículo 6. Quando a palavra diz que certo dia os anjos apresentaram o Senhor, o imaginário do mundo antigo parece crer que havia uma espécie de assembleia ou concílio divino, onde os anjos se apresentavam a Deus para lhe prestarem contas.
Esse tipo de assembleia aparece na Bíblia em diversas vezes. O salmista vai falar: olha, o Senhor, Ele reina na assembleia dos deuses. O livro de 1 Reis vai falar novamente de uma assembleia, onde Deus, na sua assembleia solene, Ele fala: quem eu enviarei e o que eu farei para enganar Acabe? E aí um espírito fala: eu entrarei, eu enganarei os profetas. E Deus fala: vá então, engane os profetas. Parece haver uma assembleia divina onde os anjos prestam contas de forma periódica a Deus sobre tudo aquilo que fazem e que acontece. E Satanás aparece dentre eles. A palavra não diz em momento nenhum que Satanás, a palavra que significa acusador, a palavra não diz que Satanás deixou de ser anjo. Ele se rebelou, ele é um rebelde, ele é um anjo rebelde, mas ele ainda presta contas a Deus. Ele aparece nessa assembleia divina e Deus pergunta: de onde você vem? Ele responde: de perambular pela terra e andar por ela. Perambular pode ser traduzido como vaguear. Satanás é um anjo caído, um rebelde, um acusador que vagueia, um vadio na terra, que perambula por ela. O livro de Pedro vai falar: olha, queridos, sejam vigilantes, porque Satanás é como um leão que rodeia e ruge. Sejam vigilantes, estejam sempre atentos. A realidade é que Satanás, ele continua a perambular pela terra, procurando ocasião ou oportunidades. Mas uma verdade não pode ser abalada aqui. E essa verdade é de que Satanás presta contas a Deus. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Perceba que é Deus quem inicia a conversa, que no final levaria a um sofrimento na vida de Jó. Deus inicia o papo. A forma como Deus fala de Jó é apresentada em forma poética, de 4 linhas: homem íntegro, homem reto. Isso significa que Deus mostra afeição a Jó. Se nós usarmos uma palavra humana dentro de um sentimento humano, que nós chamamos na teologia de antropopatia, seria que Deus, ele apresenta com orgulho a Jó. Deus valoriza Jó. E ele apresenta a Satanás: tem visto ele? Queridos, uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é Deus falar de você. Uma coisa é Deus falar: olha, você tem visto como ele é reto e como ele se desvia do mal? O Senhor inicia uma conversa com Satanás, valorizando um homem que permanece fiel em um mundo caído. Um homem que não é levado pelo mal, um homem íntegro, um homem correto. Satanás então ele faz uma insinuação diante do argumento de Deus. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso o Senhor não colocou em volta dele mesmo uma cerca, em volta dele, da família, de tudo que ele possui? Satanás, ele insinua que Jó só é fiel a Deus porque Deus o abençoa. Satanás, o acusador, ele insinua de que Deus precisa subornar a humanidade para então receber adoração. Satanás insinua que Deus precisa praticar suborno. Não é sem motivo que ele te adora, o Senhor protege ele. O Senhor levanta uma cerca sobre ele de forma que eu não posso atacá-lo. Satanás aqui ele também nos lembra de um princípio. Querido, nós precisamos entender e compreender que nós vivemos em um mundo caído. Nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo destruído pelo pecado.
Nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo onde o maligno governa. O mundo que jaz no maligno. O que nós podemos esperar de um mundo caído, senão a guerra, a peste, a fome, a violência, a nudez, o desespero? São consequências de um mundo caído, são consequências do pecado do homem. O pecado do homem que abandonou a Deus. O mundo é mau. A ordem da presente era é uma ordem má. O mundo destruído, pecaminoso, o mundo de sofrimento, esta é a realidade ordinária dessa terra. A presente era só pode nos oferecer dor, sofrimento, maldade. Isso é o resultado de um mundo ausente de Deus. A grande pergunta é: Deus criou o mal? Na verdade, o que nós chamamos de argumento ontológico vai dizer que Deus ele não criou o mal, mas o mal é o resultado da ausência de Deus. Assim como a escuridão não existe, a escuridão é resultado da ausência de luz. A escuridão não existe, ela não foi criada, ela é uma consequência, um resultado da ausência de luz. Da mesma forma, a maldade, o sofrimento, a dor não foi criada, ela é o resultado da ausência de Deus, que é todo bom. Então, desta presente era, deste mundo caído, deste mundo onde o homem ao pecar entregou as chaves e o governo da terra a Satanás e aos seus anjos, por isso que nós vemos na tentação de Jesus, Satanás oferecendo para Jesus os reinos, e ele fala: estes reinos me foram dados e eu dou a quem quiser. O reino, o governo do mundo da presente era foi dado a Satanás porque o homem abandonou a Deus. Então, desta era, nós só esperamos da forma ordinária sofrimento, dor, guerra, peste, doença, lágrimas. O extraordinário é um Deus que interfere na presente era. O extraordinário é um Deus que levanta cercas para te privar do mal desta terra. É um Deus que levanta cercas ao redor do homem justo, do homem íntegro, do homem correto. É Deus agindo de uma forma graciosa, não merecida, graciosa, colocando cercas e nos protegendo das consequências dessa terra, ainda que nós vamos arcar com muitas delas. Queridos, tudo o que o homem merece, merecimento, é a dor, é o sofrimento, é a maldade. Porque nós pecamos, nós abandonamos a Deus, nós somos depravados por causa do pecado. A consequência é a morte, é inevitável, é inescapável. O sofrimento é inescapável para o homem que não tem a Deus. Essa é a consequência real. Essa é a ordem natural. Mas aprove a Deus entrar na presente era e manifestar a sua graça e se revelar a um homem, se revelar através da palavra, se revelar através das suas alianças bíblicas. O extraordinário dessa terra não é a gente sofrer, esse é o ordinário. Isso é o que se espera de um mundo caído. O extraordinário é Deus levantar cercas ao seu redor para te guardar em um mundo hostil. Esse é o extraordinário da terra. Queridos, nessa terra nós só teremos perda. O sofrimento é resultado da perda. Não importa quanto tempo passe, nós vamos perder. Não importa quanto tempo passe, uma hora você vai perder a sua saúde, uma hora você vai perder as suas forças, uma hora você vai perder a sua vida, uma hora você vai perder os seus entes queridos, uma hora você vai perder os seus pais, uma hora você pode perder os seus filhos. E essa terra só reserva para nós a perda. Isso não é novidade.
O que nós podemos esperar dessa terra? Perda. A perda antecipada é aquilo que nós chamamos de tragédia. É aquela perda que acontece de forma antecipada, de forma inesperada. Jó perdeu 10 filhos de forma inesperada, é uma tragédia. É uma perda que seria certa ao longo prazo, mas foi antecipada. Mas no final das contas, a tragédia também é uma perda. Essa terra só nos oferece perda. E o Evangelho de Cristo ressalta que deste mundo nós só podemos esperar perdas. Aquele que quiser encontrar sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la. O que Jesus está dizendo? Querido, dessa terra é só perda. Então assuma a perda para você conquistar algo na eternidade. Assuma a perda, considere tudo como perda, que nem Paulo fala. Olha, eu considero tudo como perda. O morrer para mim é lucro. Eu considero tudo como perda, nada nessa terra para mim tem valor, porque uma hora ou outra eu vou perder. Então eu vou colocar nos meus olhos, na eternidade, naquele ponto da eternidade, onde tudo aquilo que eu faço eu vou ganhar. Ganhar o quê? Ganhar uma vida com Cristo ressurreta dos mortos. A terra, ela só tem a nos oferecer perdas. O sofrimento não é algo extraordinário, é algo ordinário. O extraordinário é a graça de Deus interferir e te proteger e te aliviar e fazer com que você escape de alguns sofrimentos e dores dessa terra. Esse é o extraordinário. O extraordinário é um Deus eterno invadindo a presente era que um dia o abandonou. Esse é o extraordinário. O sofrimento, uma hora ou outra bate a porta, de forma ordinária. E Satanás deixa claro, olha, ele está nessa terra, eu quero tocar ele, mas não é o Senhor que colocou uma cerca? Não é o Senhor que o está protegendo de mim, que o está protegendo das consequências e das dores da presente era, é por isso que ele te adora. Satanás faz uma insinuação diabólica, de que Deus precisa subornar o homem com bênçãos, com riquezas, para que o homem adore a Deus. Satanás toca em 2 pontos, riquezas e família. Ele somente te adora porque o Senhor faz ele ser próspero. Ele somente te adora porque o Senhor deu para ele uma família boa. Jó era um homem pastoral, Jó era um homem que cuidava da própria casa. Jó era um homem que tinha um zelo pelo nome de Deus e sacrificava, pensando que os filhos poderiam ter pecado. Jó se preocupava com a sua família, e Satanás olha isso e fala, olha, é por isso. Você não me deixa tocar na família dele, é por isso que ele te adora. A grande questão é que às vezes a insinuação de Satanás se faz verdade na vida de muitos cristãos. Cristãos que adoram a Deus porque Deus lhe deu coisas, mas a partir do momento em que Deus as tira, ele blasfema. Tem cristãos que só adoram a Deus porque, olha, Deus me deu uma família maravilhosa. Se um dia aquela família se perde, ele blasfema contra Deus. Às vezes a insinuação de Satanás parece ser verdade na vida de muitos. Que na verdade o tesouro no coração deles não é Deus entesourado no coração, mas são as riquezas em primeiro lugar. Quando Jesus fala, vende o que você tem para o jovem rico, vende tudo que você tem, abre mão da sua riqueza, ele vai embora. O que estava entesourado no coração dele não era Deus, não era o amor a Deus, não era a devoção a Deus, eram as riquezas. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Satanás está insinuando que o tesouro de Jó são as riquezas e a família, o tesouro de Jó são as coisas que Deus deu e não quem Deus é. Essa é a insinuação de Satanás, de que Deus precisa subornar o homem. Deus levanta Jó como um argumento e Satanás insinua de que esse argumento é falso. Porque o Senhor suborna o homem, para que o homem te adore.
Agora existe um outro problema que diz respeito ao outro lado da eternidade. Quando nós cristãos insinuamos que nós subornamos a Deus para receber dele as bênçãos. É outra insinuação diabólica. Quando nós falamos, Deus, por que isso me aconteceu? Eu não te adoro, eu não vou na igreja todos os domingos, eu não oro, eu não jejuo. Senhor, eu não canto os seus hinos, por que o Senhor não me deu isso? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Do outro lado da eternidade, do nosso lado da eternidade, muitos vivem como se subornassem a Deus com adoração e por causa disso têm o direito sobre Deus de exigir que Ele faça algo em seu favor. Uma insinuação diabólica também. Quando nós aqui insinuamos que somos merecedores de algo simplesmente porque adoramos a Deus e vamos na igreja. Senhor, eu vou na igreja, por que isso aconteceu? Eu jejuei, por que eu não recebi? Uma insinuação que ignora a realidade do homem de que nós não temos nada e nós não somos nada. Uma insinuação que ignora a graça de Deus, um favor imerecido. Uma insinuação que acha que tem direito a Deus. Deus, eu determino que o Senhor faça isso em meu favor. Eu determino que o Senhor vai me dar esse carro. Queridos, não insinue com Deus que a sua adoração é condicionada àquilo que Ele dá. Outra insinuação diabólica. Diante do argumento de Deus, Satanás insinua que Deus está errado. Mas preste atenção. Satanás fala, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Deus dá a Satanás espaço para que ele toque na vida de Jó. Deus abre um buraco na cerca e fala, pode ir lá, toca na vida dele. Deus abre um espaço para que Satanás traga sofrimento. Deus permite. Por isso entenda uma coisa, Satanás não é autônomo. Satanás não pode fazer o que ele bem quer, a hora que ele quer. Tudo aquilo que Satanás pode fazer, ele só o faz se Deus assim o permitir. Satanás não pode ir onde Deus não permite que ele vá. Satanás ele não pode simplesmente pular aquela cerca que Deus coloca ao redor de Jó para atacar Jó a hora que ele quiser, como se Deus estava distraído, eu aproveitei que ele estava distraído e fui e ataquei Jó e trouxe sofrimento a ele. Querido, o sofrimento que muitas vezes nós passamos, ele não está distante dos olhos do Senhor. Não é como se o Senhor tivesse se dormido ou se distraído e pum, o mal aconteceu na minha vida. Satanás só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Satanás é como um cachorrinho na coleira de Deus. Ele não avança, ele não faz nada sem que Deus permita. A própria obra de Satanás está debaixo da obra de Deus. Entenda isso. É chocante, é um escândalo, mas até o diabo é o diabo de Deus. Ele não faz nada sem que Deus permita. Ele não tem autonomia, ele não tem poder. O diabo, ele não é um rival de Deus que é todo poderoso. Ele não é um rival de Deus, como algumas pinturas nós vemos antigas de Deus e o diabo num braço de ferro. Queridos, isso não existe. Deus é soberano, Deus é supremo e o diabo, ele não pode fazer nada sem que Deus permita. Ele está debaixo da soberania de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Ele não faz nada, ele não toca nada, ele não avança em nada,
sem que Deus permita. Mas para todo sofrimento que Deus permite, Deus tem um propósito. Nenhum, como se Deus fosse pego de surpresa, mas se Deus permite, é porque Ele tem um propósito. Deus permite muitas vezes que a gente passe por perdas, para que a gente tenha mais dEle. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é o grande megafone de Deus. São nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, que nós mais enxergamos quão necessitados de Deus nós somos. São nos momentos de sofrimento que nós enxergamos que o que nós precisávamos não era aquilo que nós perdemos. O que nós precisávamos era o Deus que está diante de mim falando, vem. Queridos, o final do livro de Jó, Jó vai dizer, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Jó não ia conhecer a Deus desse jeito se não fosse pelo sofrimento. Foi o sofrimento que fez com que Jó pudesse ver a Deus. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por sofrimentos, por dores. Não porque Ele é um Deus mau, mas porque através do sofrimento Ele quer dar mais dEle para nós. É através da perda, quando nós perdemos os ídolos que nós colocávamos em nosso coração, é que nós aprendemos a enxergar que tudo aquilo que nós idolatrávamos não vale de nada. É no momento em que Deus derruba os altares do nosso coração que nós passamos a enxergar que é dEle que nós precisamos, e Ele que nunca poderia faltar. Deus tem um propósito até com o sofrimento. Deus projeta no sofrimento glorificar o seu nome através da sua vida. O argumento de Deus para Satanás é: Jó vai permanecer fiel, mesmo que você toque nele. Jó é o argumento de Deus, porque mesmo depois de perder riquezas e família, ele fala, louvado seja Deus, e adora o Senhor. Jó provou que o argumento de Deus é verdadeiro, e nisso ele envergonha Satanás. Meu querido, Satanás é envergonhado quando você prova que o argumento de Deus é verdadeiro e de que você pode permanecer fiel mesmo em meio ao sofrimento. Que grande honra! Que grande honra, queridos! O Novo Testamento, ele fala muito de você perseverar, de você suportar os sofrimentos. Se tem algo que o Novo Testamento deixa claro, é de que o sofrimento vai vir sobre nós. Se tem algo que o Novo Testamento deixa claro, é que vale a pena você perseverar, que vale a pena você se manter fiel, que você vai ser perseguido, que você vai ser abatido, que as pessoas vão querer tirar a sua vida, que hora ou outra você vai ter que provar a sua fé a custo da sua própria vida. O Novo Testamento deixa claro que o discipulado custa tudo e custa a nossa própria vida. Mas aqueles que se mantêm fiéis provam que Satanás está errado. Aqueles que se mantêm firmes provam que Satanás está equivocado na sua insinuação. Porque mesmo que eu perda tudo, mesmo que eu perca tudo, mesmo que tudo seja destruído, mesmo que eu perca minha família, mesmo que eu perca as riquezas, eu permanecerei fiel a Deus e adorando o Deus da minha salvação. Querido, às vezes o sofrimento que você está passando é uma oportunidade de você envergonhar a Satanás e glorificar o nome de Deus, porque você permanece fiel. Agora tem entendimento de outra coisa: Deus não permite que você passe por nada que você não possa suportar, a palavra diz em 1 Coríntios. Se o sofrimento é grande, a graça também é grande. A graça para suportar também é grande. Talvez você passe por um sofrimento que eu não suportaria, mas se você está passando é porque Deus te dá graça suficiente. E se o sofrimento for maior, graça maior para perseverar e manter fiel.
O sofrimento é um megafone de Deus para te trazer para perto. O sofrimento é uma oportunidade de envergonhar a Satanás e provar que todas as insinuações dele estão erradas. O sofrimento é a oportunidade de você provar que o argumento de Deus está certo e de que existem homens que permanecem fiéis apesar das circunstâncias sofridas. Você é um grande argumento de Deus. Se mantenha fiel em meio ao sofrimento, se mantenha fiel em meio à dor. Não desfaleça. A graça de Deus te acompanha e te sustém. A graça de Deus te firma. Deus, Ele te dá o suficiente para você suportar os ataques de Satanás. Talvez a grande questão seja que Deus é esse que permitiu o sofrimento, ou que envia o sofrimento. Eu queria mudar essa pergunta para que Deus é esse que participa do sofrimento. Queridos, o próprio Deus se fez carne e entrou na presente era para participar dos sofrimentos que eram destinados aos homens, a mim e a você. Que Deus é esse que causa sofrimento, que Deus é esse que escolhe passar pelo sofrimento, essa é a grande questão. O livro de Jó é um grande argumento para os neo-ateístas, para aqueles que questionam a existência de Deus. Que Deus bom é esse que os cristãos pregam, sendo que Ele envia o sofrimento, sendo que Ele é um Deus sádico que se diverte à custa do sofrimento dos homens. Esse é o argumento do neo-ateísmo. A pergunta é que Deus é esse que escolhe voluntariamente participar do sofrimento dos homens, ser feito maldito no madeiro em nosso lugar e carregar em si a morte, naquele momento da cruz ser abandonado por Deus e experimentar o que é uma vida sem Deus. Naquele momento crucial, Jesus experimenta toda a maldade, que é consequência da ausência de Deus, e Ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que o Senhor me abandonou? Ele experimenta o que o homem experimentou. Que Deus é esse que participou dos sofrimentos. Que Deus é esse que conheceu o sofrimento em pele humana. Que Deus é esse que derramou o sangue dele numa cruz. Que experimentou voluntariamente sofrer, arcar com as consequências da era terrena, para que naquela cruz nós pudéssemos olhar para Ele, enxergarmos que a morte operou, mas o Espírito trouxe vida. E assim nós fôssemos fortalecidos em todo o sofrimento e em toda a tribulação. Porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. O máximo que essa terra pode fazer é fazer com que eu morra, com que eu perca a minha vida. Mas isso não é um problema, porque eu creio num Cristo que ressuscitou. O testemunho de Cristo é um testemunho de que o sofrimento vai até certo ponto. Mas e a morte? A morte ela perde no final das contas. E o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos é o Espírito que nos ressuscitará dos mortos. Por isso, considere tudo como perda, queridos. Considere tudo como perda. Coloque os seus olhos na eternidade. Passe por esse sofrimento sendo fiel a Deus. Passe por esse sofrimento, continue adorando a Deus. Deus te dá a graça para suportar. Passe pelo sofrimento colocando os seus olhos na eternidade. E lembrando de que naquele dia glorioso não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Naquele dia a morte não terá mais poder e o que nos aguarda não é mais a perda, é a vida. Deus usa Jó como um grande argumento de que é possível permanecer fiel. Deus não entra em nenhuma disputa sem que Ele saiba que Ele vai sair vitorioso. Que seja assim conosco também, queridos. Seja você um argumento de Deus.
de que é possível se manter fiel em meio à dor, em meio à lágrima, em meio ao choro, de que é possível se manter fiel olhando para a eternidade e aguardando a vida que nos aguarda, que é possível manter fiel porque Deus te sustenta. Esse é o escândalo do livro de Jó, mas ao mesmo tempo é o conforto do livro de Jó. O conforto de que Deus está no controle, Deus ele é soberano até sobre o sofrimento e até sobre Satanás. Isso é confortante. Saiba que o sofrimento é uma certeza inescapável. Uma hora nós vamos perder. Uma hora nós vamos perder, mas a gente tem que perder para ganhar. Porque aquilo que nós vamos ganhar tem um peso muito maior do que qualquer tribulação, dor ou sofrimento que você passe nessa terra. É um peso de glória, e nós desfrutaremos de uma eternidade de vida ao lado de Cristo. Amém. Pode se levantar, queridos, vamos orar. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Pai. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor continua sendo soberano em toda e em qualquer situação. Nada acontece sem que esteja no Seu controle, nada acontece sem a Sua permissão. O mal não pode vir sobre a nossa vida sem que assim o Senhor permita, mas se o Senhor permitir, do Senhor vem a força para vencermos. É o Senhor quem nos faz vitoriosos, Pai. Senhor, eu não sei quais são as lutas, as dores, as lágrimas de cada um dos que estão aqui, Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pedimos, Pai, que o Senhor dê graça para suportar, graça para passar, Pai. Ensina-nos, Pai, a aceitar que dessa terra só teremos perda, e o lucro que nós almejamos, ele não está na presente era, ele está na manifestação de um reino perpétuo, eterno e inabalável, onde a vida prevalecerá e permanecerá. Pai, perdoa as vezes em que nós colocamos altares em nosso coração, que ocupam um lugar que deveria ser somente Teu. Senhor, destrói esses altares, Pai. Desnuda os nossos corações, para que o Senhor se revele supremo em nossos corações, Pai. Que nada ocupe o lugar que pertence a Ti em nossas vidas, Deus. E assim nós seremos encontrados fiéis. E assim nós seremos encontrados fiéis. Porque nós amamos mais a Deus do que qualquer outra coisa nessa terra. Nós almejamos, nós entesouramos a Cristo em nosso coração mais do que qualquer outra coisa que nós podemos perder. Porque a Cristo nós não perdemos. Senhor, perdoa as vezes em que nós questionamos e blasfemamos contra a Tua face por conta do sofrimento que veio. Perdoa a nossa ignorância, Pai. Perdoa as vezes, Deus, em que nós tentamos achar diversos culpados, que nós blasfemamos contra o Senhor, que nós questionamos a Sua bondade, Pai. Somos ignorantes, Deus. Somos incapazes de compreender a Sua perfeita sabedoria, Deus. Perdoa as vezes em que nós nos achamos merecedores de algo, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos reconhecer que a única coisa que nós mereceríamos era sermos consumidos dia após dia, mas nós não o somos porque a Sua misericórdia nos alcança dia após dia. É por ela que nós somos mantidos firmes e é nisso que a Sua graça brilha, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Senhor, fortalece-nos no dia da luta, fortalece-nos no dia da tribulação, no dia do sofrimento, Senhor. Que o Senhor encontre os nossos corações totalmente fiéis e plenos e confiantes no Senhor, Pai. Ensina-nos, Pai, a sermos vigilantes, Deus. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a depositar diante de Ti, Senhor, as nossas aflições. Fortalece a Sua igreja.
Senhor, nós vivemos em um mundo caótico. Nós vivemos em um mundo onde o caos governa. Nós vivemos numa presente era que está suscetível a dores, pestes, doenças e epidemias, Pai. Fortalece o nosso coração com a Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos a depender de Ti. Ensina-nos a almejar as coisas eternas, Pai. Ensina-nos de que o Senhor governa sobre todas as coisas, de que o Senhor é supremo e soberano. Ensina-nos a encontrar a Tua soberania, o descanso que precisamos e a paz que precisamos para permanecer. Em nome de Jesus, Pai, sonda os nossos corações e faz brilhar nele a Tua graça. Sustenta-nos no dia mau, Senhor. Sustenta-nos no dia difícil, no dia de luta. Que nós possamos sempre voltar para adorar ao Senhor, Pai, e não blasfemar na Tua face, mas adorar o Senhor. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. Consola a Tua igreja, Pai. Consola aqueles que perderam entes queridos, Pai. Consola aqueles, Senhor, que perderam posições, que perderam parentes, Pai. Consola os nossos corações, consola os corações daqueles que passam por grande angústia e sofrimento, Deus. Traga paz, derrama da Tua graça, meu Pai, e se revela de uma maneira nova. Que possamos enxergar a Deus de uma maneira nova em meio ao sofrimento, Pai. De uma maneira que talvez a gente não enxergasse antes. Fortalece os nossos corações, as nossas vidas e a Sua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.